que a paz de Jesus seja com todos e todas, que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento, para que a palavra encontre em nós terra boa, dê frutos e flores para o reino de Deus. O texto de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43, que diz assim: Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Amém. É bom lembrar, irmãos e irmãs, que nós estamos aqui no capítulo 24 de Lucas, um capítulo que fala justamente de quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena, as mulheres que deram testemunha aos demais discípulos, e era um momento de muita confusão para os discípulos e discípulas, porque antes da ressurreição veio a cruz, veio todo aquele sofrimento, e Jesus sendo pregado, morto numa cruz. Então, num primeiro momento, havia muita tristeza, um momento de luto, de tristeza, de decepção, porque aquele que era o rei, o Messias, o Filho de Deus, a esperança dos discípulos e discípulas, de pessoas do povo na época, havia sido crucificado, havia sido silenciado pela violência dos judeus, das lideranças judaicas, com o apoio do Império Romano. E então, ao mesmo tempo, ressoava na memória dos discípulos e discípulas aquelas palavras que Jesus disse e que ele retoma no caminho de Emaús, que é o trecho anterior a este que nós lemos. Numa certa altura, Jesus fala aos discípulos no caminho de Emaús, os versículos anteriores, ainda no capítulo 24. Jesus disse assim a eles: Como vocês custam para entender, como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias, Jesus estava falando dele próprio, não devia sofrer tudo isso, a crucificação, para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Isso no caminho de Emaús, com aqueles dois discípulos que ainda não tinham reconhecido que era Jesus que caminhava com eles. Mais adiante, depois dessa convivência no caminho, depois de falar sobre o Messias a partir das Escrituras, Moisés, os profetas, os salmos, Jesus chega a uma certa altura em Emaús, já à noite, e faz com que vai seguir adiante. E os discípulos tinham encontrado lugar para ficar. E quando Jesus começa a caminhar, como quem vai prosseguir peregrinando, os discípulos dizem: Fica aqui conosco, já é tarde, o dia já declina, fica conosco. E Jesus entrou e ficou com eles. E no partir do pão, eis que os olhos se abriram. Os discípulos reconheceram que ali era Jesus que falava com eles. E vejam, já era noite. Só que aqueles discípulos que estavam entristecidos, decepcionados, angustiados,
praticamente desistido da missão, porque eles deixaram Jerusalém e voltaram para Emaús, porque estava tão decepcionado que ia abandonar a missão. Mas ali eles encontram e reconhecem Jesus no partir do pão, e mesmo à noite, correndo perigos, tendo que caminhar uma distância de 11 quilômetros, como diz o texto, eles imediatamente voltam para Jerusalém para dar notícia aos demais. E aí a continuidade é justamente esse momento que eu li. Eles estavam falando com os outros lá em Jerusalém, os discípulos que caminharam com Jesus no caminho de Emaús, estavam ainda tentando entender o que estava acontecendo e compartilharam com os outros: olha, nós vimos Jesus, ele partiu o pão conosco, depois de caminhar conosco em direção a Emaús, e ele falava do Messias, dele próprio, a partir das Escrituras, e os nossos corações ardiam quando ele falava. E no partir do pão nós o reconhecemos, Jesus ressuscitou. Mas os demais ainda não estavam entendendo muito bem: será que Jesus ressuscitou mesmo? Eis que acontece o que acabei de ler, não é? Eles estavam falando, conversando, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. E nesse momento, depois de todo esse processo de cruz e ressurreição, que eles ainda estavam descobrindo e se reencontrando com Jesus, eles estavam espantados e cheios de medo. E a princípio, eles pensavam que quando Jesus apareceu ali era só um espírito, era uma alma, um fantasma, uma realidade imaterial, era uma alma, um espírito que estava ali diante deles. Então Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? E aí Jesus diz: vejam minhas mãos, certamente mostrando as marcas, os pregos, e os meus pés, sou eu mesmo. E aí diz Jesus: toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estavam acreditando muito bem, estavam ali espantados, Jesus disse: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus era bem-humorado também, né? Para quebrar o gelo, ele disse: eu estou aqui, minhas mãos, meu corpo, podem me tocar, me vejam, eu não sou apenas um espírito, uma alma fantástica, eu estou aqui vivo, ressurreto diante de vocês. E eles estavam assim, sem saber o que dizer, o que pensar. E aí Jesus, para quebrar o gelo: e aí, vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles levaram um pedaço de peixe grelhado, e Jesus pegou o peixe e comeu diante deles, saboreou, como alguém que tem fome e se alimenta, como um corpo inteiro, vivo, ressurreto. E essa passagem, irmãos e irmãs, é muito importante para a nossa fé na ressurreição, porque ela toca nos pontos centrais da nossa fé, que é aquela que nós não cremos na imortalidade da alma, nós cremos na ressurreição do corpo. Havia uma mentalidade grega na época, e que até hoje influencia filosofias, religiões, em que para os gregos, e por isso que na época houve muito estranhamento quando Paulo começou a pregar em Atenas, os gregos, alguns diziam: que loucura, ressurreição do corpo, isso é loucura, isso não faz sentido, a pessoa morreu, não vai ressuscitar novamente, porque eles criam, era algo comum daquela cultura, a imortalidade da alma. Para eles a ressurreição do corpo era algo que não fazia sentido. O próprio Paulo encontrou essa dificuldade quando depois foi anunciar o Evangelho na Grécia e em outros lugares. Mas aqui nós vemos, encontramos uma passagem em que se dá ênfase a essa dimensão da ressurreição do corpo. Jesus disse: eu não sou só um espírito que está aqui diante de vocês, aqui está o meu corpo ressurreto. Vejam, eu tenho ossos, eu tenho carne, podem me tocar, eu não sou só um espírito. E a ressurreição do corpo, irmãos e irmãs, tem muitos significados.
e uma importância central para nós: a fé na ressurreição do corpo. Porque, como eu disse, ainda hoje há muitas filosofias e religiões que se baseiam na ideia de imortalidade da alma. A fé cristã, no seu sentido mais genuíno, desde as suas origens, crê de um modo diferente, não na imortalidade da alma, mas na ressurreição do corpo. Jesus ressuscitou e com ele ressuscitaremos um dia. Mas isso não é apenas um artigo de fé. Isso tem muitas consequências. Os gregos, por exemplo, ao defenderem a imortalidade da alma, defendiam que a alma era mais importante. O corpo não era tão importante assim. Importante era a alma. Havia um poeta grego que dizia que o corpo era o cárcere da alma, era a prisão da alma. E a alma só depois que se libertasse do corpo, depois da morte, é que encontraria a sua plenitude na imortalidade da alma. Um pensamento muito influente e com muitos desdobramentos. Na Grécia, por exemplo, quais eram as consequências disso? Na Grécia, a alma era mais importante, portanto, quem se ocupava com as coisas da alma eram as pessoas mais importantes. Os filósofos que cuidavam das coisas da alma eram os mais importantes. Os governantes que cuidavam das decisões eram os mais importantes porque lidavam com as coisas da alma. As pessoas que lidavam com as coisas do corpo, as atividades manuais, braçais, eram menos importantes porque não lidavam com as coisas da alma. E quem é que lidava com as coisas artesanais e braçais? Os pobres, os escravos, as mulheres. Vejam, até hoje, quem é que lida mais com artesanato? Com bordado, com costura, com crochê. Quem é que trabalha mais com isso? As mulheres. É uma herança dessa mentalidade que vem de longe. Que imortalidade da alma fazia com que a alma seja mais importante e as coisas da alma, da reflexão abstrata, das decisões, fiquem para as pessoas mais importantes, naquela época também eram os homens, e as coisas menos importantes para os escravos, para as mulheres, como as atividades braçais, manuais. Até hoje isso pesa sobre nós. Esse pensamento influenciou até o cristianismo. Até o cristianismo foi influenciado por essa visão, a ponto de que nós aprendemos muitas vezes que a missão da igreja é ganhar almas, salvar almas, porque é uma influência do pensamento grego de que o que é importante é a alma. O corpo é passageiro, vai apodrecer um dia, não importa tanto assim. O importante é salvar a alma. Mas esse não é um pensamento em sintonia com a ressurreição do corpo, porque na ressurreição do corpo é o ser humano inteiro. Por isso que João Dias fez versos muito importantes quando ele disse: meu Cristo veio para nos remir, para nos salvar. O homem todo, o ser humano todo, sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Ele estava dando ênfase a esse ensino da ressurreição do corpo e as suas consequências para a nossa compreensão de salvação, de missão da igreja, de evangelização e de vida como um todo. Então, irmãos e irmãs, é muito importante lembrarmos, reconhecermos, experimentarmos que a nossa fé é na ressurreição do corpo. Por isso, para nós, o corpo não pode ser subestimado. O corpo, é como disse o apóstolo Paulo, é templo do Espírito Santo. O corpo é templo do Espírito Santo. E mesmo quando Paulo fala em Romanos 8, da luta do Espírito contra a carne, isso foi muitas vezes mal interpretado, porque se interpretou a carne como o corpo. Mas a carne ali não é o corpo. A carne ali diz respeito aos instintos egoístas, em algumas traduções, as concupiscências da carne. Traduzindo para uma linguagem mais atual, são os desejos e instintos egoístas. É contra isso que o Espírito luta em nós, que somos templo do Espírito. Então, não é abandonar o corpo, ou destruir, ou dominar o corpo. Não. É não se deixar levar pelos instintos egoístas,
mas se deixar levar sim pelo Espírito Santo de Deus, que dá plenitude à nossa realidade corporal. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Na época da escravidão, por exemplo, o que é que até a igreja dizia sobre os escravos, o povo negro no nosso país? A igreja, junto com o sistema colonial, dizia que as pessoas negras não tinham alma. Porque se não tinham alma, ao corpo, tudo podia ser feito. Podia ser preso, torturado, explorado, morto, porque não tinha alma. Então vejam como esse pensamento atravessou a história e como esse pensamento de supervalorizar a alma em detrimento do corpo não é o ensinamento da ressurreição do corpo. Na ressurreição do corpo, como disse João Dias, Jesus veio para nos remir por inteiro, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitado. Porque quando o corpo não vale nada ou vale menos, ele pode ser preso, ele pode ser hiperexplorado, ele pode ser torturado e pode ser morto sem remorso, porque não vale nada ou vale pouco. Ele pode ser descartado, como é o que a sociedade capitalista faz com os mais velhos, com os doentes, com os enfermos, com as crianças. Importante para o capitalismo são os adultos, enquanto podem produzir. Enquanto não podem produzir, já não serve mais para nada, porque é uma peça de engrenagem. Mas tudo isso vai numa direção contrária ao significado da ressurreição do corpo. Na ressurreição do corpo, nós encontramos que o corpo para Deus é sagrado. O corpo para Deus é templo do Espírito Santo. E se é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos ser responsáveis com o nosso corpo. Nós não vamos colocar no nosso corpo alimentos que vão nos prejudicar. Nós não vamos fazer uso de substâncias que vão prejudicar o nosso corpo como as drogas fazem. Nós não vamos tratar o nosso corpo de uma maneira negligente, mas vamos cuidar do corpo porque o corpo é templo do Espírito. E também não vamos viver conforme os instintos egoístas que também estão no nosso corpo, mas buscar viver segundo o Espírito Santo, que faz o nosso corpo um corpo que vive segundo a vontade de Deus. E assim como vamos cuidar do nosso corpo que é templo do Espírito, vamos ver no corpo do outro templo do Espírito. Porque quando o corpo do outro é templo do Espírito, ele vai ser alvo do nosso cuidado, vai ser alvo da nossa solidariedade, do nosso desvelo, do nosso respeito. Se no nosso mundo hoje o corpo de cada ser humano fosse visto como o templo do Espírito Santo, um lugar sagrado, uma presença sagrada, será que se no mundo hoje o pensamento fosse esse, haveria guerras? Porque as guerras destroem corpos de crianças, de mulheres, de idosos. Será que haveria fome? Porque a fome mata corpos de crianças, de mulheres, de pessoas de modo geral. Será que haveria hiperexploração no trabalho para adoecer a mente e o corpo das pessoas? Se o corpo realmente fosse considerado sagrado, templo do Espírito, isso não aconteceria. Por isso, irmãos e irmãs, o sentido da ressurreição do corpo, que nos ensina que o corpo é sagrado, é muito atual e precisa continuar transformando as nossas mentes, como diz Paulo. Não vos conformeis com o tempo presente, mas transformai-vos pela renovação da mente. E quando nós cremos na ressurreição do corpo, nós precisamos ter a nossa mentalidade e o nosso modo de viver transformado, reconhecendo que o nosso corpo e o corpo de qualquer pessoa é sagrado e precisa ser respeitado, e precisa ser alimentado, e precisa ser cuidado, e precisa ser protegido. O corpo das mulheres que têm sido agredidas e mortas é templo do Espírito. Isso não pode acontecer. E a nossa relação com o nosso corpo e com o corpo do outro corresponde à nossa relação com o corpo da criação, com a terra. Porque quando o corpo é feito uma mercadoria, ou um objeto que pode ser usado, ou que pode ser vendido, ou que pode ser explorado, a nossa maneira de lidar com a terra vai ser correspondente. Nós vamos tratar a terra como um objeto, como uma mercadoria, como algo que pode ser fruto só de lucro, de ganância. Podem reparar
Conforme nós vemos o nosso corpo, assim também nós vamos ver o corpo da criação. Por isso que a ressurreição do corpo é a ressurreição do corpo humano, mas é do corpo da criação, de tudo que Deus criou e viu que era bom. Creio na ressurreição do corpo, irmãos e irmãs. Creio na ressurreição do corpo. É uma visão, por exemplo, que nos distingue, e eu falo com muito respeito às várias expressões religiosas, mas nos distingue, por exemplo, da visão espírita, com muito respeito ao espiritismo, que tem muitas obras bonitas, significativas, que ensina muita coisa boa, assim como muita coisa boa se pode aproveitar do legado grego, mas eis aí um ponto divergente. Nós não cremos na imortalidade da alma, mas cremos sim na ressurreição do corpo. E não apenas cremos na ressurreição do corpo, mas cremos em toda essa maneira de ver, pensar, sentir e agir que provém da ressurreição do corpo. Dessa presença viva de Jesus, quando diz: toquem em mim, eu não sou só um espírito, eu sou o corpo daquele que foi torturado, negado e silenciado, daquele profeta de um povo periférico que mataram e silenciaram, mas eu estou aqui ressurreto, estou aqui inteiro para vocês, para que vocês vivam uma vida nova, movida pelos significados todos que vêm da ressurreição do corpo. Irmãos e irmãs, há muitos significados que a gente pode tirar dessa fé na ressurreição do corpo. Hoje, por exemplo, só mais um ponto, essa separação de alma e corpo ainda influenciam. Hoje nós vivemos um tempo de internet, né? Internet, celular, computadores, redes sociais. E aí está também mais uma expressão em que o corpo é negligenciado. Hoje é um problema mundial. Crianças, juventude, cada vez mais ficam sentadas, deitadas, envergadas em cima dos seus equipamentos eletrônicos. A alma, o pensamento visita o mundo todo, mas o corpo não sai do lugar. O corpo já não sabe brincar. O corpo já se enfraquece e atrofia. É uma realidade do nosso tempo. E a mensagem da ressurreição do corpo também nos diz: é preciso que o corpo acorde, o corpo se levante, o corpo seja vivido em sua plenitude, em seus sentidos, em sua possibilidade de saborear um sorvete, de molhar o pé no mar, de abraçar outros corpos, de ser solidário com os corpos que sofrem. Creio na ressurreição do corpo, na vida inteira, no ser humano inteiro, na salvação integral da pessoa, das pessoas e da criação. Então, irmãos e irmãs, que possamos também acolher aquela palavra de Jesus em Mateus 25, para concluir. Jesus, que em todo o seu ministério cuidou dos corpos, curou corpos doentes, acolheu como o corpo dos leprosos, tocou em mulheres que sofriam com fluxo de sangue, acolheu corpos que eram marginalizados pelo corpo das crianças, visitou pessoas isoladas, curou, cuidou, alimentou os corpos famintos e apresentou para todos o caminho da salvação. E lá em Mateus 25, quando ele fala do seu retorno, da sua segunda vinda, ele diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei, Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te
demos de comer e com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Todas as referências ao corpo faminto, ao corpo doente, ao corpo preso, ao corpo que precisava de uma visita, que precisava ser vestido, cuidado. É nesses corpos que precisam de cuidado que Jesus nos chama a encontrar. Creio na ressurreição do corpo, irmãos e irmãs, que possamos cada vez mais nos abrir para essa mensagem da ressurreição, sermos transformados e transformadas pela presença viva do Jesus ressurreto, que possamos viver essa ressurreição que continua em nós e que precisa continuar em nós, nas nossas vidas, na nossa comunhão, na missão da igreja no mundo. Amém.